Muito bem, meus amigos, vamos lá. Iniciando o nosso trabalho de hoje. O nosso estudo é o Livro dos Espíritos, parte segunda, do Mundo Espírito, o Mundo dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, os espíritos durante os combates. É a questão, a partir da questão 541, que nós vamos estudar. Bom, Kardec ele trouxe para nós aqui, deixa eu pegar aqui o número de questões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 questões a respeito desse tema. E, claro, né, naquela época, nós lembramos que as guerras, por exemplo. Só um instantinho. Só estou fazendo uma pesquisinha bem rápida aqui. As guerras no século XIX. Só para a gente poder ter uma ideia do número de eventos que aconteceram naquela época. Então nós tínhamos, por exemplo, as guerras napoleônicas, né, que aconteceram ali de 1803 a 1815, a Guerra do Ópio, 1839 até 1842, a Guerra Civil Americana, né, 1861 a 65, Guerra Franco-Prussiana, de 1870 a 1871, e a Guerra da Crimeia, de 1854 a 1856. Kardec deve ter acompanhado nesse período pelo menos 5 guerras, além de conflitos, né? A gente lembra que tem as guerras, tem ali os conflitos que geram combates e tudo mais, né? Então, era um tema também muito atual naquela época, muito presente naquela época, e daí a necessidade que Kardec percebe de abordar esse tema, já que nós falamos da influência dos espíritos no mundo corporal, e principalmente nesses momentos em que há essa grande turbulência que acontece no nosso mundo, de que modo que os espíritos atuam por duas perspectivas, daqueles que desejam intensificar e tornar a guerra cada vez mais agressiva, como também aqueles que tentam apaziguar para evitar que esses conflitos aconteçam, porque daí nós temos desencarnação em massa, muita perturbação, muito ódio sendo gerado, a destruição que gera um atraso para o desenvolvimento da sociedade. Então são muitas questões que são abordadas nesse tema. Atualmente, nós estamos vivendo alguns conflitos, né, como por exemplo a guerra da Ucrânia, nós estamos vivendo aquele conflito na Palestina, nós estamos vivendo uma tensão, um crescimento da corrida, uma nova corrida armamentista na atualidade, né, com essa com Rússia, com China, com Estados Unidos, a Europa trabalhando também, né? Na América do Sul nós também temos ali pequenos conflitos, são pequenos, felizmente, mas ainda assim eles existem, né? Então, uma tensão muito grande, Venezuela aqui do lado, tudo isso então preocupando bastante a todos nós, enquanto encarnados, e certamente também do mundo espiritual, né, que nos acompanha e que nos observa. Então Kardec trouxe esse tema, e nós vamos fazer aqui 3 estudos, né? O estudo a partir das obras da codificação, principalmente da Revista Espírita, né? E de outras obras também, do Livro dos Espíritos, propriamente dito, que é o nosso roteiro principal, e do livro O Mundo Espiritual e a Guerra, de Leon Denis. Eu trouxe aqui 3 resumos para a gente poder observar de que modo que isso acontece. Então aqui na primeira questão, na 541, nós temos aqui então, durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos. Então, quer dizer, assistindo, no sentido de ajudar, e amparar também cada um dos exércitos. Quer dizer, nós temos 2 frentes de batalha também no mundo espiritual, daqueles que apoiam um lado e aqueles que apoiam o outro. São espíritos que têm uma mentalidade nacionalista, já que desencarnaram, mas continuam trazendo aquele sentimento patriótico a respeito do mundo que viviam. Há espíritos que simplesmente participam dos conflitos porque aquele ambiente, aquela vibração para eles é satisfatória. Né? Então nós temos ali tanto entre encarnados e como desencarnados. Algumas obras já foram escritas sobre isso. Como eu já comentei com vocês, nós tivemos, por exemplo, a Escada de Jacó, escrita psicografada pelo Carlos Bacelli,
conta detalhes da Guerra do Golfo, que aconteceu em 1991. Saddam Hussein, Kuwait, as alianças sendo formadas para poder defender o Kuwait e tudo mais. Nós tivemos o próprio Leon Denis, que fala sobre a Primeira Guerra Mundial. Leon Denis é contemporâneo daquela época. Nós falamos de Maria João de Deus, que também traz para nós uma visão sobre a Primeira Guerra Mundial. Nós temos André Luiz, que traz para nós, no livro Nosso Lar, para quem assistiu ao filme se lembra, daquela quantidade enorme, né, de pessoas que desencarnaram por causa da guerra, vindo ali em caravanas, sendo trazidas para a colônia Nosso Lar. Então, vários livros foram escritos sobre isso, além de outros também, que trouxeram outras perspectivas, né? Nós tivemos um livro atribuído a Caibar Schutel, que falava também sobre o mundo espiritual e a guerra, nesse caso falando da Segunda Guerra Mundial. Então, tantas e tantas situações que vão surgindo. Então, aqui, o que foi colocado para nós, nessa questão, traz então que os espíritos assistem e amparam cada um dos exércitos, cada uma das forças, e eles estimulam a coragem para poder vencer o seu oponente. Seja um estímulo legítimo de defesa, de proteção, de sobrevivência, né? E o outro acaba sendo estimulado para o ataque, para a invasão, que é a intenção que ele tem. E Kardec coloca aqui um pequeno comentário, quando ele diz assim: os antigos figuravam os deuses tomando o partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. Então basta a gente lembrar que quando foi trazido para nós a ideia de um único Deus, uma religião, a primeira religião monoteísta, né, foi a religião dos hebreus, que depois veio ali dos judeus e tudo mais, exatamente porque cada comunidade tinha ali o seu próprio panteão de deuses, né? Então tinha ali os deuses da guerra, da fertilidade, deuses da sabedoria, etc. e tal. Então, o monoteísmo veio exatamente trazer um único Deus, um único e soberano Deus. Mas nos povos antigos, né, cada comunidade tinha ali o seu. Basta a gente lembrar quando, por exemplo, os vikings atacavam a Europa, ali principalmente Inglaterra, França, naquela região, nós tínhamos os vikings trazendo seus deuses, Odin, Thor e outros deuses, enquanto que lá na Europa, né, na parte mais ali de baixo, na Inglaterra e França, nós tínhamos ali o cristianismo sendo defendido. Nós lembramos que as cruzadas, nós tivemos 8 cruzadas, ali um pouco século IX, século X, até mais ou menos ali o século XII, tivemos 8 grandes cruzadas entre cristãos e muçulmanos. 2 religiões que se atacavam em nome de deuses, porque na verdade, embora Deus seja um só, Alá era considerado um deus e o Deus dos cristãos era outro Deus. E ali a quantidade de destruição, a quantidade de mortes que aconteceu por causa da fé, uma fé desnorteada, uma fé desequilibrada, a quantidade enorme de desencarnações e sentimentos negativos que foram gerados nesse período, de pessoas que passaram a se odiar sem saber porquê, simplesmente porque aprenderam a odiar e não aprenderam o sentimento de fraternidade, de amor pelo seu próximo, que era o irmão encarnado, né? E a mesma coisa nós vivemos na atualidade. Então, quer dizer, conflitos não faltam. Então, nós temos o cenário e basta nós, então, começarmos a entender de que modo que essa relação entre mundo físico e mundo espiritual acaba, então, acontecendo durante esses momentos tão conflituosos, tão perturbadores. Sem falar das grandes guerras que nós já vimos, né? Então, muito bem. Eu trouxe para vocês aqui, então, 2 perspectivas, né? A primeira que eu vou ler para vocês vai ser uma coletânea de informações das obras de Kardec falando sobre esse tema. Então, a leitura é a seguinte, vamos lá. Eu só li aqui a primeira questão do Livro dos Espíritos para a gente poder contextualizar o nosso assunto. Eu vou trazer, então, todos esses detalhes, depois a gente volta para o Livro dos Espíritos para poder ilustrar um pouco melhor. Então, os espíritos, através ali do trabalho de Kardec, dizem o seguinte: a questão sobre a atuação dos espíritos durante os combates, lutas, batalhas e guerras é abordada nas fontes, né, no caso aqui todo o conteúdo, sob 2 perspectivas principais.
a influência dos espíritos nos conflitos armados terrestres e o estado dos espíritos que deixam a vida de forma violenta em batalha. Então, primeiro que a gente tem aqui, a influência que os espíritos exercem. Os espíritos desempenham um papel ativo, embora muitas vezes oculto, e sob a direção da providência, nos eventos de grande magnitude, incluindo as guerras. Né? Então a gente sabe que existe essa presença dos espíritos, e inclusive, basta a gente lembrar, por exemplo, que aquele pinga-fogo que nós estudamos em 1971, o primeiro pinga-fogo, quando Chico respondeu aquela questão da data limite, que era aquela moratória de 50 anos que os espíritos deram, porque naquele período da Guerra Fria, em que nós tínhamos ali o nosso planeta polarizado entre União Soviética e Estados Unidos, nós estávamos ali à beira de uma guerra, de um grande conflito nuclear no nosso planeta que traria uma destruição enorme para toda a humanidade, inclusive gerando grandes perturbações no próprio plano espiritual. Porque nada do que acontece entre nós encarnados deixa de refletir sobre o mundo espiritual. Afinal de contas, nós falamos de vibrações, falamos de sofrimento, falamos de seres que são ali irmãos vivendo, né, num conflito bastante destrutivo. Então nós tivemos também naquele período a iminência, assim por muito pouco, né, que a história conta pouco sobre esse período, mas até aborda, mas evita muito falar sobre aquele ponto principal, mas em que quase que nós entramos numa guerra nuclear. Por muito pouco isso não aconteceu. Imaginemos se um primeiro míssil tivesse sido lançado, o que aconteceria com toda a humanidade. Né? Então os espíritos estavam ali na iminência de fazer uma intervenção muito profunda, segundo aquele que o Chico comenta. E aí então os espíritos que estavam trabalhando para evitar que isso acontecesse conseguiram ganhar essa moratória de 50 anos para que o nosso planeta voltasse a se harmonizar, né, dar uma apaziguada nos ânimos, para que nós começássemos então o nosso desenvolvimento espiritual. Mas também para a gente poder perceber que para esse assunto ter sido veiculado no mundo espiritual de uma intervenção por causa do nosso comportamento aqui no mundo físico, dá para a gente ter uma ideia, né, da gravidade da situação. Então, muito bem. Por isso, então, né, o trabalho oculto da providência, né, que procura das esferas mais altas intervir, junto também às esferas inferiores dos espíritos ainda, digamos, humanizados, atuando junto aos encarnados, provocando ainda mais, né, os conflitos. Então temos ali, ó, primeiro ponto que foi abordado, a preparação e motivação dos conflitos. Os combates e as consequências, como as batalhas, são frequentemente preparados com muita antecedência pelos espíritos, visando as consequências futuras. Os espíritos superiores, agindo sob as ordens de Deus, utilizam-se de espíritos menos adiantados ou até mesmo dos próprios homens como instrumentos para levar a cabo os desígnios da providência. Então, lembrando que os conflitos têm ali a sua razão de ser também, para poder mobilizar a humanidade para uma direção mais construtiva, uma direção mais produtiva. Da mesma forma que nós estudamos no último item, falando sobre a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, nós lembramos que a lei de destruição ela tem o objetivo de transformação. Para nós é uma destruição porque nós vemos, né, a morte, nós vemos a destruição das estruturas do nosso planeta, mas as consequências futuras disso tudo acaba sendo, não raras vezes, a desconstrução de algo que precisa ser transformado, mas que existe uma resistência muito grande, para que essa destruição nos ajude a construir algo novo. Nem sempre é fácil reformar. Às vezes é necessário destruir e reconstruir. E aí, então, da nossa perspectiva, nós não conseguimos acompanhar esse raciocínio exatamente porque a nossa visão é uma visão muito limitada ao mundo físico e não ao mundo espiritual. Então, dentro também desse item, temos a divisão em campos, né? Semelhante à mitologia antiga, onde deuses tomavam partido pelos gregos ou troianos,
Espíritos interessados no desfecho de uma batalha podem estabelecer dois campos entre si. Então isso aqui também informações que chegam para nós. Tudo isso aqui foi coletado das obras de Kardec. Tá? Os agentes da vontade divina, né? A intervenção dos espíritos nesses acontecimentos é vista como inequívoca, preparando os caminhos para a realização dos desígnios da providência. Por exemplo, né, o que eu acabei de comentar, tempestades ou fenômenos naturais durante batalhas, como em Soferino, em 1848, podem ter um objetivo providencial, sendo os espíritos agentes da vontade de Deus para agitar ou acalmar os elementos, né? Então ali tempestades, como a gente já viu, tempestades de neve, tempestades mesmo, né, com chuvas torrenciais, frios significativos, tudo isso faz parte também dessa mobilização de elementos que ainda nós não compreendemos. Impossibilidade de intervenção fatal. Então, contudo, os espíritos não podem proteger um companheiro ou desviar um golpe fatal, pois a hora da morte é marcada por Deus, né? Faz parte do processo. Objetivo moral da guerra. O Espiritismo oferece uma visão progressiva e moralizadora da guerra. A guerra é permitida por Deus porque existe, existiu e existirá sempre. Os conquistadores como César, Clovis ou Carlos Magno são considerados joguetes de Deus, utilizados para levar ideias, progressos e civilizações a outras nações. Nós chegamos a estudar um artigo sobre isso, né? Aqui foi no ano de 1800 no começo de 1862, que é essa edição que nós estamos estudando, ou 1861, mas acho que foi 62. Nós falávamos sobre esses grandes conquistadores também. Depois aqui para nós, o espírito após a morte em combate. Né, nós chegamos até a ter aqui na nossa sala a participação de amigos brasileiros, né, que viveram experiências da Segunda Guerra Mundial e trouxeram seus depoimentos. Né? A gente se lembra desses contatos que nós tivemos. Então aqui, a morte violenta em combate pode resultar em um estado particular de perturbação e confusão para o espírito que se desprende do corpo, né? Pela forma como ele retorna ao mundo espiritual. É realmente bastante perturbador. Nós tivemos aquele documentário contestado, né? Que falava ali sobre o conflito que aconteceu entre Paraná e Santa Catarina no começo do século XX, e nesse contestado, como eu comentei com vocês já, naquele documentário foi apresentado para nós médiums que, através da psicofonia, trouxeram depoimentos de espíritos que viveram naquela época. Alguns traziam ali uma visão um pouco mais serena, um pouco mais equilibrada, mas outros espíritos traziam ainda aquele mesmo estado de perturbação e alucinação que viviam durante os combates. Espíritos que em manifestação se apresentavam aterrorizados com aquele momento porque eles acabavam de desencarnar. E aí a gente pode imaginar, né, quase um século depois, os espíritos ainda mantêm esse mesmo estado. Então realmente é um impacto muito grande. Porque se nós encarnados aqui vemos, né, aqueles que são os traumatizados de guerra, que passam ali por uma série de transtornos psicológicos por causa dos campos de batalha, no mundo espiritual não é diferente, talvez mais intensificado ainda, porque o poder da mente no mundo espiritual ele é capaz de plasmar um cenário e fazer com que o espírito reviva tudo aquilo que ele viveu. Então isso se torna muito mais sensível e muito mais profundo para os desencarnados do que os encarnados. Eu me lembro até, minha irmã, ela é fisioterapeuta, né, que eu já comentei com vocês, e ela teve a oportunidade de atender a 2 veteranos da Segunda Guerra Mundial, né? Então já eram senhores já com 80, 90 anos de idade. Então um tratava com naturalidade o assunto. O outro, a filha sempre recomendava, né? Não fala nada com ele sobre isso, porque depois ele fica dias sem dormir por causa das lembranças que retornam. Então, quer dizer, a coisa já aconteceu na época, quando tinha acontecido já há 70 anos, já que eles estavam com 90 anos, né? E lembrando que quando eles foram para a guerra, eles eram jovens, 18, 19 anos. Né? Quem fala sobre isso é bem interessante. É um documentário que diz assim, né, que hoje,
que cada vez menos, né, nós vemos hoje, a cada dia vai saindo uma notícia de um veterano da Segunda Guerra, que era um pracinha, né, ou que era da Força Expedicionária, acaba desencarnando, né, e desencarna com 101, 102, 105 anos de idade, 99, alguma coisa assim, né? E a Segunda Guerra Mundial, lembra que a ONU fez agora 80 anos, nesse último encontro que nós tivemos na semana passada. Quer dizer, a ONU fez 80 anos. Então quer dizer que de 45 até 2025 são 80 anos. Coloca mais 5 anos de guerra, são 85. E todos aqueles nesse documentário comentam o seguinte, que quando nós olhamos esses veteranos hoje, com 90, 100 anos de idade, mais de 100 anos agora, né, eles eram jovens, eles eram praticamente garotos quando eles foram para a guerra. Então imagina a mente de um garoto de 18, 19 anos, 20 anos, que vai para um combate, o que isso faz com a vida dele durante os 70 anos seguintes que ele vai viver. Que não é algo que ele passa imune, não dá para simplesmente dizer, isso aí aconteceu na minha juventude e passou. São traumas que vão acompanhando o indivíduo durante toda a sua existência. Agora nós imaginamos no mundo espiritual, porque esses que são traumatizados são aqueles que são sobreviventes. Agora imaginemos aqueles que desencarnaram vítimas dos traumas de guerra, se eles não forem capazes de assimilar essa experiência, tirar o aprendizado e depois voltar ao seu desenvolvimento. Dos amigos que se comunicaram conosco aqui traziam, né, ideias bastante claras, um raciocínio lógico, uma compreensão da sua situação, mas imaginemos aqueles que não conseguiram se recuperar. A profundidade e a intensidade dessa experiência nesse processo de evolução que eles estão vivendo. Então aqui a confusão e a negação da morte que Kardec observou aqui, ele diz assim, em casos de morte violenta, o espírito pode, a princípio, não se dar conta de que morreu. Essa incoerência e confusão de ideias são comuns em quase todas as mortes. E aqui foi exatamente aquele livro que eu comentei com vocês, do Carlos Basseri, né, A Escada de Jacó, que comentava sobre a Guerra do Golfo, e ali então trazia um retrato do mundo espiritual, que era o Dr. Alonso, se eu não me engano, que era o espírito responsável por organizar essas informações, e ele mostrava que os espíritos ainda desencarnados, mesmo desencarnados, continuavam em combate. Bom dia, Sandra. Mostrava, por exemplo, soldados carregando soldados mutilados, correndo no meio do combate, sem se darem conta que desencarnaram. Então é exatamente esse o que é apresentado para nós aqui na Revista Espírita, que eles não se davam conta de que aquilo tinha acontecido, aquela transformação. Continuidade da luta. Olha só, exatamente essa ideia. Imediatamente após a morte no campo de batalha, o invólucro perispiritual pode reter as propriedades do corpo. Muitos espíritos continuam a luta por muito tempo, atirando-se ao assalto, defendendo e atacando redutos e soltando gritos de guerra. Um oficial falecido em combate, por exemplo, relatou não se julgar morto e querer continuar maltratando os cães do outro lado. Né? Esse trecho aqui, vou até pegar aqui qual é a fonte dessa informação, que está aqui na Revista Espírita do ano de... deixa eu ver aqui. Só pegar esse trecho aqui que ele é interessante para o nosso estudo aqui, para as nossas reflexões. 1859 é o trecho dessa passagem da Revista Espírita que nós estudamos. Né? Então, para a gente poder ver aqui os espíritos trazendo os seus depoimentos nas entrevistas a Kardec, na revista, né, falam exatamente isso. Então, a continuidade da luta era uma realidade. O alívio para espíritos simples, né? Para espíritos simples e honestos, Deus permite que esse estado misto, uma continuidade da vida terrestre, dure como um prazer até que suas faculdades se desenvolvam e possam passar calmamente para a vida real. Animosidade persistente. Os espíritos que lutaram mais encarniçadamente da Terra podem revelar animosidade uns contra os outros por algum tempo no mundo espiritual, dependendo do seu caráter. Quer dizer, continuam ainda se odiando no mundo espiritual.
Nós temos visto, por exemplo, aquilo que acontece hoje entre russos e ucranianos, entre palestinos e judeus, né, e israelenses, na verdade, né, entre palestinos e israelenses, o ódio que existe entre eles e se essa animosidade continuaria no mundo espiritual. É bem simples a gente perceber, né, que os espíritos nada mais são do que os homens que morreram. O sentimento que se tem aqui continua no mundo espiritual até o momento em que eles passem a transformar esse sentimento. Sentimentos dos espíritos que observam as batalhas. Os espíritos têm diferentes reações ao testemunhar as cenas de carnificina, dependendo de sua ordem moral. Os espíritos superiores sentem grande compaixão e quase desprezo pelas cenas de mortalidade, comparando-as à visão de animais dilacerando-se. Já os espíritos menos elevados, poucos espíritos sentem prazer vendo cenas de carnificina. Um oficial desencarnado confessou que, mesmo como homem, experimentava horror, mas o reprimia por ser digno de um soldado. Né? Depois aqui o outro item, bom dia, Brans. A luta espiritual, quer dizer, a luta moral do espírito, então, que viveu essa experiência. No contexto mais amplo da doutrina espírita, a vida é vista como uma luta, prova e expiação. Com o progresso, a luta muda de natureza. E a transição da luta material para a luta moral. A luta que era originalmente sangrenta e brutal, como a luta animal pela sobrevivência, se torna puramente intelectual. O homem passa a lutar contra as dificuldades e não mais contra os seus semelhantes. Então aqui é a transformação pela conscientização dos indivíduos. A luta no espiritismo é uma guerra surda, com o combate divino contra o orgulho e o mal. O espiritismo será a força que fará cessar a guerra mortífera e fraticida, substituindo-a pela discussão e o espírito. Né? Então é o que se espera. E as armas morais, que é o principal, os adeptos são chamados a ser soldados da nova fé e a combater valentemente. Né? O espírito que quiser vencer os espíritos maus, que se aproveitam da fraqueza, devem lutar de espírito a espírito, sendo o mais forte em autoridade moral. Né? Então, aqui é colocado para nós, depois o mérito da luta. As lutas são necessárias para fortalecer a alma, pois o contato com o mal ajuda a apreciar o bem melhor. Melhor o bem, né? Os espíritos que sucumbem por fraqueza ou pusilanimidade na luta moral enfrentarão a vergonha no mundo dos espíritos. Os que não recuperarem diante das tarefas difíceis, em meio às lutas, receberão os postos mais honrosos na obra da regeneração. Então é isso que os espíritos na codificação então trazem para nós. Já no livro O Mundo Espiritual e a Guerra, aqui nós temos o seguinte. Aqui então, lembrando que Leon Denis trouxe para nós esse relato. Né? Então eu peguei aqui apenas um resumo daquele conteúdo para a gente poder ver o que Leon Denis pode trazer para nós. Ele, né, que trazia ali naquela linguagem poética dele, uma visão sobre essa questão do mundo espiritual. Então, assim para nós, né? Que a questão 541, que questiona se há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos durante a batalha, tendo que, como resposta, que lhes estimulam a coragem, encontra uma interpretação rica e detalhada nesse livro, né, que descrevem a intensa intervenção do mundo invisível em tempos de guerra, especificamente no contexto da Primeira Guerra Mundial, 1914 em diante, que foi o período que Leon Denis descreveu nesse livro. Então ele diz assim para nós: a intervenção e o estímulo da coragem. A ideia central de que os espíritos lhes estimulam a coragem, resposta da 541, está profundamente alinhada com as experiências e observações narradas no livro, especialmente no apoio dado à nação francesa, lembrando que a França estava sendo invadida, né? O mundo visível nunca deixou de intervir e é acreditado por socorros poderosos para a vitória. Aqui nesse caso nós vamos ver a intervenção dos espíritos na proteção da França, principalmente pelos grandes nomes que compuseram a sua história,
para defender a França, que era o país invadido. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai olhar também pelo outro lado dos espíritos que estavam estimulando os invasores a destruir aquele alvo que eles estabeleceram. Então nós vamos ver ali aquela batalha também no mundo espiritual, encontrando ali essas duas frentes invisíveis. Então a assistência se manifesta através de várias formas de estímulos. Primeiro, então, aumento da energia e ânimo. Legiões de espíritos acorrem do espaço para sustentar seus defensores, aumentar-lhes as energias, estimular-lhes o ânimo, inflamar-lhes o ardor. Eles animam, inspiram e arrastam os soldados e seus chefes. Lembrando que isso aqui tudo é trecho do livro O Mundo Espiritual e a Guerra. Inspiração e direção. Em momentos solenes da história, o mundo invisível intervém sob o impulso do alto. As resoluções tomadas por conselhos de espíritos são transmitidas por intenção e inspiração aos generais, que muitas vezes as seguem, crendo realizar desígnios pessoais. O general Joffre, por exemplo, recebia suas maiores inspirações do além, sem o saber. Então esse livro também de Kaibar Schutel, que fala sobre o mundo espiritual e a guerra, o mesmo assunto também, lembra que naquelas grandes conferências, naquelas grandes reuniões que tinha aqui no nosso mundo físico, com os líderes das forças aliadas, assim como forças do eixo, eram intensamente inspiradas por espíritos que atuavam nas duas frentes. Aqueles que procuravam trazer aquele sentimento de paz, enquanto que do outro lado trazer ali o ataque, a conquista, todo aquele ódio que foi disseminado naquele período. A transmissão de forças psíquicas. Os espíritos usam sua força fluídica e magnética para reagir no seio da humanidade terrestre. Eles derramam com energia todas as forças psíquicas, todos os fluidos sobre os defensores, o que provoca um estado de exaltação, coragem e confiança inquebrantável nos combatentes, consciente ou intuitivamente. Bom dia, professor. Bom dia, Anjo. Depois ele segue para nós aqui, a presença e estímulo constante. Os combatentes em longas horas de vigília, nas trincheiras, sentem a presença e o amparo de uma força superior. A intervenção espiritual visa, inclusive, acrescentar perseverança e tenacidade à veemência natural da raça. Então aqui lembra que Leon Denis está trazendo para nós a visão dos franceses durante aquele período. Mas é claro que a gente pode também virar a moeda e perceber que esse mesmo tipo, enquanto ele coloca para nós aqui de uma forma poética, quando ele diz assim, o que provoca um estado de exaltação, coragem e confiança inquebrantável nos combatentes, consciente ou intuitivamente. Então aqui mostra os franceses estando ali sustentados. E ali em cima ele diz para nós ainda, como ele disse, acorrem do espaço para sustentar seus defensores nesse caso os franceses, aumentar-lhes a energia, estimular-lhes o ânimo e inflamar-lhes o ardor. Eles animam, inspiram e arrastam os soldados e seus chefes. Virando a moeda, nós vamos encontrar o mesmo tipo de sustentação para aqueles que são os agressores. Então, nesse caso, são espíritos que estão, então, instigando aqueles a continuarem conquistando, a continuarem destruindo. E ele segue. A dicotomia dos exércitos e a justiça divina. Embora a questão original sugira que os espíritos amparem cada um dos exércitos, o livro, o Leon Denis, O Mundo Espiritual e a Guerra, o livro, ao se concentrar no conflito, traça uma distinção moral clara entre a natureza dos espíritos, que assistem os aliados, a causa do direito e da justiça, e os que assistem o lado adversário. O auxílio do lado do direito. A França e seus aliados são amparados
pelo exército invisível dos antepassados, incluindo figuras como Joana d'Arc, que surge para reanimar energias entorpecidas e aumentar a confiança na vitória. Os que sucumbem na luta pelo dever voltam ao espaço com uma auréola e ainda combatem pela pátria, animando os camaradas e consolando os feridos. Vejamos aqui a extensão, né? Enquanto a nossa visão aqui no mundo físico, ela termina no momento em que o soldado morre no campo de batalha, pela visão espiritual nós vemos que o conflito continua. E pode continuar talvez até com mais intensidade ainda, já que agora se opera pelo lado invisível da vida, né? E depois se segue aqui o livro, o auxílio do lado oposto. Os alemães são associados aos gênios maléficos, os negros espíritos de homicídio e de rapina. Palavras de Leon Denis. O Kaiser, se tivesse estudado o mundo invisível, veria pairar sobre seus exércitos a legião negra dos espíritos das trevas que sopram o ódio e a perfídia e engenham combinações assassinas. Essa legião negra também paira em frente às linhas adversas, soprando combinações infames. Então, os dois lados da moeda, né? Essa diferença na moralidade dos espíritos auxiliares é crucial. A reação das forças invisíveis contra a Alemanha foi determinada por sua crueldade, ambição e desrespeito ao direito. O livro afirma que, embora o mal praticado gere consequências sobre quem o produz, a intervenção dos poderes espirituais se dá em prol do direito e da justiça divina. Portanto, o apoio e o estímulo à coragem são uma realidade em ambos os lados, mas o caráter moral das entidades intervenientes e o destino final do conflito, como o triunfo da justiça, são regidos pela lei imutável de Deus. As forças divinas e invisíveis intervêm para que, mesmo do caos das paixões desenfreadas, surja a ordem e a regeneração da humanidade. Né? Então aqui, trechos do livro, trechos, uma análise, né, rápida do livro Mundo Espiritual e a Guerra, trazendo para nós então exatamente esse detalhe, né, esse quadro pintado que a gente vê daquele momento do conflito que aconteceu, e é o que a gente consegue ver também nos tempos de hoje, em que a intervenção acontece dos dois lados. Né? E lembrando que aquilo que nós vemos hoje tem esse caráter de destruição, como nós conversamos, né? E falaremos sobre isso lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando fala sobre das leis morais, a lei de destruição. Então, para nós, esse momento é de destruição. Para a história da humanidade, esse é um momento de transformação. Pode ser uma transformação dolorosa, pode ser uma transformação suave, né? Mas as guerras certamente trazem essa transformação, que pode ser a curto prazo ou pode ser a longo prazo, mas a transformação vai acontecer, principalmente transformando os próprios indivíduos, porque ninguém passa imune a uma experiência como essa, como conversamos. O espírito ele sempre vai trazer ali o seu aprendizado, seja pelo amor, seja pela dor. Então, muito bem. Com esses dois pontos de vista então que nós vimos, né, das obras de Kardec e de Leon Denis, nós voltamos então aqui para o nosso Livro dos Espíritos, na questão 542, quando ele diz assim, então: estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batem por uma causa injusta? A resposta: bem sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os importa, pouco os preocupa. Então aqui a gente vai perceber, né, exatamente o nível dos espíritos que estão ali envolvidos. Basta a gente lembrar, quando nós estudamos as obras do Chico, e nós já falamos sobre esse assunto, só que nesse caso nós falamos por outro motivo, né, mas a gente reforça agora, quando então, lá naqueles livros onde nós tínhamos o espírito Humberto de Campos, e também comentário de Herculano Pires,
a respeito daquele dia da independência do Brasil, a comemoração. Eu não lembro se era a independência ou se era a proclamação da República, mas era um dia, né, um dia que fazia parte do calendário de celebrações, de comemorações patrióticas aqui no Brasil. E aí então a comunicação veio de espíritos que acompanhavam a história do Brasil. Dom Pedro II, outros que tinham sido generais aqui no nosso mundo. Inclusive, como eu comentei com vocês, foi escrito um pequeno livreto falando sobre os espíritos que participaram, os militares no além, o nome do livro agora eu lembrei, Militares no Além. Esse livro é uma coletânea de passagens nas obras do Chico que falava sobre militares renomados que viveram aqui no Brasil. Então nós tivemos Marechal Deodoro da Fonseca, Duque de Caxias e outros nomes também. Então eles falavam um pouquinho sobre a visão deles sobre o Brasil, já que eles participaram em determinado momento do percurso que o nosso país vem tomando desde o momento em que ele se torna independente, na verdade, desde o momento em que ele se inicia como uma nova nação, que nós vamos estudar em breve, né, no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, contando um pouquinho da história da construção do Brasil como sendo esse núcleo de desenvolvimento da doutrina espírita após a França, né? Então, falava sobre a visão deles. Então, mostrava um sentimento muito patriótico por parte desses espíritos. Eles encarnados no Brasil, fazendo parte da comunidade dessa cultura, não vou dizer dessa nação, porque os espíritos não têm fronteira, né? Mas a nossa mente tem. Tanto é assim que a nossa mente nos limita nas nossas preferências, nas nossas crenças, nas nossas tendências. Então, não é raro que um espírito brasileiro, um indivíduo brasileiro que desencarna, continue sendo um espírito brasileiro, porque assim ele se vê. Seja por uma questão de afeição ao país que ele viveu, à sociedade de onde ele participou, seja porque ele realmente se vê como um brasileiro ainda por não entender que ele agora é um cidadão universal e não um cidadão brasileiro, assim como aquele que é estadunidense, alemão, japonês, russo, seja lá qual for. Então, quando esses espíritos estão envolvidos, principalmente passionalmente, com a história do país onde ele viveu, quando esse país entra numa guerra, esses espíritos também tomam esse partido. Eles não têm essa possibilidade pelo fato de estarem ainda com suas consciências muito vinculadas à sua última encarnação, ou às últimas encarnações, pode ser também. Ele não tem essa capacidade de ver o outro como sendo seu irmão. Pelo espírito de fraternidade, pela filiação que nós temos, né, a respeito de Deus. Então todos nós ainda nos vemos como seres viventes, seres independentes, ligados a uma determinada comunidade, e toda vez que essa comunidade é agredida, aquele agressor é visto como inimigo. Né? Então, por isso que nós temos, né? Muita paz aí. Então, isso que nós vemos nessa relação que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual, na forma como nós entendemos isso. No caso, por exemplo, que nós vimos no livro O Mundo Espiritual e a Guerra, em que Joana d'Arc e outros nomes também estavam envolvidos na defesa e proteção da França e estimulando as forças de defesa a defenderem aquele território, defenderem a sua história, a sua população, enfim, eles estavam muito ligados ainda ao mundo físico, no sentido de estarem preocupados com aquela nação em si. Mesmo que nós tivéssemos nome como Joana d'Arc e outros grandes nomes da história francesa, nós percebemos assim que pelo menos, talvez não a consciência, mas a intervenção deles estava ligada na defesa daquela comunidade. Contra aquela que era invasora, que também tinha ali os espíritos responsáveis por instigar, da mesma forma que tinha espíritos também preocupados em evitar que aquilo acontecesse. Porque é sempre aquele conflito de duas frentes que nós conversamos, né? Tem aquele que está no sentido da justiça,
tentando sempre direcionar a ação dos encarnados, seguindo esse caminho, né, da fraternidade, do verdadeiro amor entre os indivíduos, enquanto que outros, muito mais ligados ainda a esse instinto ainda primitivo, animalizado, querem continuar vivendo essa experiência dos conflitos, da guerra, da conquista, porque isso faz parte ainda da sua natureza. Ainda não tiveram a possibilidade de se desprender desses sentimentos ainda primitivos, dessas paixões. Então aqui, nessa questão como foi colocado para nós, tem espíritos ainda que, mesmo desencarnados, continuam trabalhando, atuando por uma causa injusta. E por que isso tudo? Exatamente porque é o que menos o preocupa é a justiça, o que vale para eles é o sentimento que eles estão alimentando. Na questão 543, podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Sem dúvida alguma. Podem influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções. Nós já vimos isso agora com Leon Denis, que falava que a guerra, antes de acontecer, ela muitas vezes vem elaborada no mundo espiritual até o momento em que ela culmina de fato. E nisso tudo, todas as personagens já estão envolvidas. Eu me lembro de um livro chamado, que eu já comentei com vocês, O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é de Carl Sagan, que, mais uma vez, né, lembrando que os demônios não é no sentido religioso, né, sentido místico, mas no sentido de os demônios que são as dúvidas que a humanidade tem. Então falava sobre diversas questões que desviavam o raciocínio da humanidade para aquilo que é concreto, indo para as fantasias, né? Então a falta do entendimento cria esses demônios da dúvida, das ilusões, das fantasias. E ali então o Carl Sagan ele levantava uma questão interessante, que ele dizia assim: se nós tivéssemos a possibilidade de voltar no tempo e impedir que Hitler se tornasse essa pessoa que ele se tornou, seja através de um assassinato, seja através de uma mudança de cultura, seja lá como for, será que a Segunda Guerra Mundial não teria acontecido? Porque nós vamos tirar ali o principal agente dentro daquilo que a história mostra para nós, o principal agente desse conflito. Já que foi ele que declarou guerra, ele que instigou toda aquela sociedade e tudo mais, né? Então, e também, né, filmes falam sobre isso, de pegar uma máquina do tempo, voltar aquele período e eliminar Hitler desde o seu nascimento. Ou impedir que ele nascesse, por exemplo, evitando que os pais de Hitler se conhecessem. Será que a Segunda Guerra ia acontecer? Aí Carl Sagan traz uma análise dizendo que sim, ela ia acontecer. Porque a guerra não aconteceu por causa dele, mas foi por causa de um sentimento coletivo que existia naquela sociedade. Porque as pessoas estavam vivendo daquela forma e elas só precisavam de alguém que levantasse aquela bandeira para que tudo aquilo se organizasse por aquele caminho. Então, segundo a visão dele, se não fosse ele naquele conflito, outra pessoa teria surgido para poder dar continuidade naquele mesmo plano. E aí a gente passa a entender também que no plano espiritual também isso faz parte desse planejamento, que vai exatamente ao encontro dessa questão 543 que nós vimos agora, que sem dúvida alguma os espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha, e não apenas nos planos de campanha, mas ele pode colocar também, influenciá-lo nesse sentido, como em relação a todas as concepções. Então, enquanto nós, pela visão terrena, colocamos uma única personagem como sendo responsável, é o estopim, exatamente. Aquele indivíduo lá, ele é o ponto de partida, é ele que vai trazer a ignição de todo aquele conflito, mas, na verdade, todas as mentes envolvidas naquilo já estavam trabalhando há muito tempo, na construção, da preparação de tudo aquilo. E claro que para chegar naquilo que chegou, certamente nós tivemos ali uma quantidade de espíritos ainda ligados a esse sentimento primitivo, uma quantidade muito grande de indivíduos. Na questão 544. Sempre estão exatamente, quer dizer, eles nos influenciam em todas as situações, e aqueles de acordo, claro, né, com as tendências que eles têm, da mesma forma que nós estudamos já
nas situações do cotidiano, falamos sobre cientistas, por exemplo, do mundo espiritual, que influenciam cientistas aqui no nosso mundo a alcançarem grandes descobertas, né, da medicina, da tecnologia, de um modo geral, assim como temos espíritos artistas que influenciam os artistas terrenos, assim como nós temos aqui espíritos que são juristas, administradores, pedagogos e tudo quanto é área que nós conhecemos, eles influenciam aqueles que entram em sintonia com suas ideias. Aqueles que estão atuando, aqueles que estão desenvolvendo ideias em torno de um determinado tema. E aí, pela oportunidade, não necessariamente por missão. Como nós vimos, né, essas missões certamente acontecem. Um espírito reencarna com a missão, como foi o caso, por exemplo, de Kardec, como foi o caso do Chico, e tantos outros nomes de diversas religiões, de diversas áreas da sociedade, eles desencarnam com um projeto a ser executado, é a missão dele fazer isso, comprometido com espíritos que vão dar suporte para que essa missão seja alcançada. Então, assim como Kardec, que reencarna, trazendo o compromisso de trazer a doutrina espírita, e nós temos ali uma legião de espíritos em torno dele, que estão ali não por acidente, mas estão vinculados àquele compromisso para atuarem do mundo espiritual, como aconteceu com o Chico, que é algo mais próximo e mais concreto para nós, de termos ali, por exemplo, Emmanuel como sendo ali a referência que nós temos, mas uma série de outros espíritos, um grupo muito grande de outros espíritos, que estavam ali atuando em prol daquela causa que é fazer com que o espiritismo se desenvolvesse aqui no Brasil. Então, essas influências que os espíritos exercem, eles vão encontrar tanto ali o compromisso para poder atuar, como também a oportunidade de influenciar. Eu sou um espírito que trago uma tendência, encontro alguém encarnado que tem aquela boa tendência, aquela mesma tendência, num sentido positivo, e eu então vou me aproximar e inspirá-lo a dar continuidade naquele projeto para que aquilo tudo que estava sendo pensado seja concretizado. Né? Questão 544. Poderiam maus espíritos suscitar-lhe planos errôneos com o fim de levá-lo à derrota? Podem, mas não tem ele o livre-arbítrio? Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências e melhor faria se obedecesse em vez de comandar. Né? Ou seja, se ele é um comandante e ele é inspirado a tomar uma decisão equivocada, se ele não tiver competência para poder não tomar essa decisão sabendo do resultado negativo, então é melhor que ele seja rebaixado e passe a obedecer em vez de dar ordens. Mas é claro, né, que os espíritos sempre vão utilizar estratégias, sutilezas, ideias ali que podem parecer claras para eles, mas que na verdade não passam de uma ilusão. Mas aí cabe exatamente nessa relação entre espíritos e desencarnados, entre espíritos e encarnados. Questão 545. Pode alguma vez o general ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão o resultado de seus planos? Isso se dá a miúde com o homem de gênio. É o que ele chama inspiração, e o que faz que obre com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades de que o vêm dotado. Então aqui é o indivíduo que tem uma sensibilidade, uma percepção do mundo espiritual. Então ele pode ser um general que é médium, um médium inconsciente? Pode. Ele pode ser inspirado e ter a sensibilidade de captar essa inspiração? Também pode. E como a gente colocou, Kardec aqui especificou para essa parte da guerra, mas isso pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer situação. O indivíduo que é um empresário, que tem uma visão de tomar uma decisão que vai fazer com que a empresa se desenvolva, sim. Um juiz que vai ser inspirado a tomar uma decisão numa determinada causa, também. Cientistas, etc, etc. Então aqui a gente só está mesmo dando aqui um direcionamento para esse tema especificamente, mas a ideia dessa questão ela é geral, que nós já estudamos. Então tem aquele indivíduo que tem essa facilidade, não apenas da sua própria capacidade de tomar as decisões,
mas também pela sensibilidade de perceber as ideias que são direcionadas para ele, para que aquilo seja, então, se torne uma realidade. E é claro que os espíritos, percebendo essa facilidade de levar até ele essa ideia, de ele ser influenciado por isso, isso faz parte de situações diversas no nosso mundo como um todo. Hermes colocou, né, sempre é bom termos ciência da influência, de que influência é uma coisa, mediunidade é outra. Né? Influência é uma ação, mediunidade é uma faculdade orgânica. Né? Então, tem as mesmas coisas, né? Quer dizer, causa e efeito. Né? Então, quer dizer, qual é a causa? É a inspiração. Qual é o efeito? Se o indivíduo tiver sensibilidade para isso, ele vai perceber. Né? Então, da mesma forma também que nós temos ali, poderíamos ter tido, né, tanto é assim que, segundo algumas investigações que foram feitas na história, Hitler estava muito ligado com o ocultismo, né? E o que se chama de ocultismo nada mais é do que exatamente essa busca de uma relação com o mundo espiritual para ajudá-lo no desenvolvimento das suas causas, né? Então nós temos ali grandes nomes, inclusive, né, na história antiga, entre gregos, romanos e tudo mais, tínhamos ali, né, aqueles que eram os oráculos, que eram médiums, que prestavam serviço para esses comandantes, para que pudesse receber ali, né, as orientações para as decisões a serem tomadas. Né? Então isso também é muito comentado na parte da história. Angelina trouxe para nós, né? A evolução acontecerá de forma lenta para o despertar, né, do ser no futuro de equilíbrio e consciente. Né? Deus presenteou a todos com o livre-arbítrio, que significa escolhas. Portanto, a cada um compete escolher guerra ou paz. Né? Obrigado, amigos. Então a gente vê, né, que exatamente isso, a inspiração vem, mas a inspiração mostra para nós uma opção, uma possibilidade de escolha. Se nós vamos escolher ou não, vai depender exatamente dos nossos princípios. Vai depender exatamente da nossa capacidade de tomarmos as melhores decisões. E para finalizarmos aqui, deixa eu só ver aqui mais um item. Deixa eu ver. Temos aqui mais uma, duas, três questões aqui. Vamos parar por aqui então. Temos mais três questões, nós desenvolvemos nesse final aqui no próximo item. E aí depois aqui no final, Kardec coloca o próximo item que nós vamos estudar, pactos. Né? Então lembra dos pactos, né? Que a gente já falou bastante sobre isso, sobre os pactos com os maus espíritos, né? Dos acordos que nós fazemos, né? Nós oferecemos tal coisa e os espíritos nos satisfazem nas nossas buscas. Né? Então temos ali muita coisa para se estudar sobre isso, até porque também existe até de certa forma, na cultura do nosso país, aquela ideia, né, de fazer um trabalho para os espíritos satisfazerem alguma coisa que nós desejamos. Né? Então, na cultura do Brasil, nós temos isso como algo muito, muito palpável. Né? Olha, façamos um pacto, vamos fazer um trabalho para que isso aconteça e coisa e tal. Vamos entender como isso funciona, até porque esse tema é um tema que não é muito difícil de ser abordado, né? Principalmente pessoas que têm curiosidade de conhecer o Espiritismo, elas perguntam, né? Olha, alguém fez o mal para mim e tudo mais, isso é verdade? Acontece, não acontece? Nós já tivemos passagens em que o Chico, em que o Divaldo tiveram que dar explicações para as pessoas a respeito dessa relação entre mundo físico e mundo espiritual. Não apenas esclarecendo, mas principalmente desmistificando aquilo que nós criamos no decorrer aqui do tempo, né? Alimentando essas ideias, alimentando essa cultura. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, trouxemos uma pequena introdução, a introdução inicialmente, com ideias de Kardec, dos espíritos, na verdade, né? Fora do Livro dos Espíritos, depois vimos Leon Denis trazendo também mais orientações, a gente vai depois desenvolver um pouco mais sobre esse tema. Né? Só o Hermes lembrou aqui, né, um pacto, em sentido mais geral histórico, é uma promessa solene de se envolver ou se abster de uma ação específica, né, de acordo com o direito comum,
em inglês histórico, né, um pacto se distinguia de um contrato comum pela presença de um selo. Né? Então, aqui a ideia também de pacto com o mundo espiritual são acordos que são feitos com o mundo espiritual. Então isso aí será visto, se não no nosso próximo encontro, né, no outro, no seguinte, quando nós aqui terminarmos o nosso estudo sobre a guerra, né, sobre a ação dos espíritos durante os combates. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje.